Ao vivo. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Lenerson Polonini, da Companhia Nova de Teatro, coletivo baseado há 19 anos aqui em São Paulo. Hoje nós vamos conversar com nada mais, nada menos do que Zezé Mota, esse ícone da cultura brasileira, essa grande cantriz, como ela própria se denomina, e uma grande querida, uma grande amiga, acima de tudo, e uma pessoa, não é, da qual eu tenho um grande respeito, uma profunda admiração, e hoje ela vem conosco aqui para conversar em diálogos. Zezé já deve estar por aqui, enquanto as pessoas estão chegando, eu vou fazer aqui essa... E ela vai entrando ao vivo. E Zezé, minha querida. Oi, queridão. Tudo certo? Tudo ajustado agora? Tudo certo. Maravilha. Zezé. Olá, como vai? Eu vou rir de você, tudo bem? Que maravilha. Zezé, prazer conversar contigo. Esses diálogos eles têm sido bem interessantes porque a gente tem conversado com gestores, com secretários de cultura de estado, do município. Sexta-feira o Serginho Mamberti vem conversar com a gente. Estamos conversando com jornalistas, atores, músicos. Acabei de confirmar com o Otto. O Otto vai vir conversar com a gente também. Exatamente. Estamos também chamando atores do campo político, porque também é um momento que a gente precisa convocar as inteligências desse país para a gente poder pensar, não é, formas, estratégias e dialogar, não é? Num momento onde o obscurantismo ele aparece, ele ressurge como fantasma, não é? É muito importante que a gente convoque os pensadores, os humanistas, os democratas desse país para poder pensar, para poder refletir sobre esse momento atual. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, querida. É um prazer. Zezé, você é uma mulher múltipla, né? Atriz, cantora e ativista, não é? É muito comum, por exemplo, ver você se pronunciando e falando sobre questões, muitas vezes combatendo, não é? Esses absurdos cotidianos, né? A gente está num momento onde a gente precisa defender o óbvio, como diria o Brecht. E aí eu fiquei pensando assim, né? Nossa, Zezé, ela é tantas. De onde vem essa força, Zezé? I don't know, I don't know. Tem gente que acha que o artista não tem que se envolver com outras questões, que tem que cuidar apenas da sua arte, né? Do seu teatro, do seu cinema, da sua participação na novela. Eu não concordo com isso. Então, eu gosto muito de aproveitar o espaço que eu tenho na mídia para usar bem esse espaço, né? Para coisas úteis, sejam refletidas e discutidas e repensadas. Eu não tem como não falar, né, sobre isso, né, Zezé? Teve essa comoção, não é, global com a morte do George Floyd, mas ao mesmo tempo, não é, a gente já vivencia, não é, essa triste realidade nos nossos subúrbios, nas nossas comunidades, nas nossas periferias, não é?
É E aí eu verdade. fiquei pensando uma questão, né? Por que assassinam tanto o povo preto, Zezé? Porque é um país racista, não é? É um país racista. Embora se pregue que existe que não que, que não somos que não é um país racista, embora seja um país miscigenado, embora pregue que existe uma democracia racial, mas isso não é verdade. Hoje mesmo eu fiquei bastante chocada com um anúncio que eu vi, né, do lançamento de um produto, do relançamento do Bombril, né, e usam uma negra, né, vestida de empregada, e a frase é a seguinte: a, a negra vestida de empregada com o cabelo alisado e Aham. dizendo que agora a limpeza é conosco, uma coisa assim. Eu não me recordo exatamente qual é a frase. Ou seja, e o nome do produto agora, do Bombril, é Crespinho. Uau! E, é, e assim que eu vi a embalagem, eu falei, não, crespo não é uma palavra que nós nos apropriamos dela, mas na verdade, quando eu vi uma negra de cabelo liso dizendo agora limpeza é conosco, eu falei, então quer dizer que o cabelo crespo, né, que antigamente chamavam de ruim, cabelo duro, cabelo ruim, né, e agora Aham. nós teríamos a palavra crespo, quer dizer que o cabelo crespo é sujo, né? É um Aham. absurdo, é um racismo velado, né? É Aham. um velado, mas é uma propaganda racista. Eu fiquei, né, teve até uma das pessoas aqui que comentaram aqui, o Antônio Carlos de Moraes Sartini, grande gestor aqui de São Paulo, ele, né, comentou aqui, o racismo ele é estrutural. O racismo ele é estrutural, Zezé? O Sim, ra... sim, 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 né? sim. Eu fico pensando, por exemplo, você é uma das vozes, não é? Que uma das vozes muito, muito representativas, uma das vozes mais representativas, posso dizer, do movimento negro no Brasil, não Uhum. é? Uma grande referência. E eu acho muito interessante, por exemplo, em alguns dos seus pronunciamentos, quando você fala, por exemplo, do papel do ator negro, não é? Na TV, por exemplo, não é? Que é sempre tá ali como um subalterno, sempre está ali como alguém que né, que está servindo alguém, sempre tá num papel menor, É, secundário, sempre à as pessoas me margem, não é? perguntam se, bom, são mais de 50 anos de carreira, né? As pessoas me Claro. perguntam se eu vejo alguma mudança nisso. Se eu disser que Aham. não, se eu disser que não é mentira, porque eu já percebo uma preocupação por parte de produtores, autores e diretores na distribuição dos papéis. Eu percebo uma preocupação na diversidade na distribuição dos papéis. Ah, eu mesma, as pessoas falam, nossa, você fala tanto nisso, mas eu já não, já estou num outro patamar, não é? Eu já fiz, Claro. eu já fiz papéis bem interessantes, tanto no teatro, quanto no cinema, quanto na televisão. No início da carreira que foi mais complicado, mas eu já fiz A Próxima Vítima, que foi o Silvio de Abreu, que foi maravilhoso. Eu fiz Corpo a Corpo, que eu fazia par com Marcos Paulo. Eu fiz Corpo Dourado, Corpo Dourado do Fontoura, em que eu tinha papéis de destaque, né? Eu era uma empresária. Agora, inevitavelmente, quando você vai ver a questão de proporção de atores em cena, realmente
Eu que, por exemplo, fiz parte de um grupo que organizou o CIDAN, né? Que é o Centro de Ah, Informação e Documentação do Artista Negro, né? Nós temos catalogados 500 atores negros. Nós conseguimos catalogar Rio, São Paulo, Minas e Bahia. Pretendíamos fazer um catálogo pelo Brasil inteiro, mas eu considero um catálogo nacional porque tá todo mundo que quer fazer uma carreira de ator vem realmente para, não é, para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, enfim. Em Minas tem um grande movimento, em Salvador também, artístico, né? Então, quando você vê que no CIDAM, que seria um catálogo, e depois virou com o advento da tecnologia, virou uma página na internet, e infelizmente no momento está parada, estagnada, por falta de patrocínio, e também porque o último presidente do CIDAM foi o nosso saudoso Antônio Pompeu, e ele, antes de falecer, estava muito deprimido, então a coisa ficou meio parada e a gente ainda não pôde retomar. E quando você vê que nessa página tem 500 autores negros, você fica procurando na mídia, cadê esses 500 atores negros? é. É, e Agora, eu fiquei. dizer mas eu reconheço que já foi bem pior. Foi bem pior Sim. porque, desculpe ter te interrompido, foi bem Não, pior imagina. porque era assim, quando eu estava num projeto, não tinha lugar para Neuza Borges, porque somos contemporâneos. Quando Chica Aham. Xavier estava no projeto, não tinha lugar para Ruth de Souza, porque eram contemporâneos. Quando Léa Garcia estava, não tinha lugar para alguém da idade dela, enfim. Hoje em dia, você já vê uma diferença, você já vê... são poucos atores negros com destaque, mas você já vê alguns atores negros com destaque, né? Thaís Araújo, Lázaro Ramos, e por aí vai. E eu acho que o próprio movimento de teatro negro, ele ressurgiu como uma força, né, Exatamente. assim, muito importante, né? Aqui em É, São Paulo, por exemplo, a gente tem vários coletivos de teatro negro no Rio também. discutindo as São Paulo mais, questões. mas aqui no Rio também. E no Rio de Janeiro também, eu acho que Uhum. no Brasil, né? E eu acho que veio também junto, né, Zezé? Ressurgiu também dentro de um projeto, não é? Eu Sem lembro dúvida. que os pontos de cultura, por exemplo, que chegaram a ser aí quase 10, 15 mil, foram pontos importantes nesse sentido, não é? Não só Uhum. para a cultura negra, mas também indígena, cigana, enfim, LGBT, LGBTQI. É verdade. E exatamente, Eu tenho acompanhado, eles são trabalhos com muita qualidade. Por exemplo, o musical sobre a vida da Elza Soares, premiadíssimo, né? Sobre a Uhum. homenagem a Mercedes Batista, também premiadíssimo, com muita qualidade, com um elenco fantástico. Primeira Isso, bailarina negra do Teatro primeira bailarina Municipal. negra, exatamente. Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Exatamente. Isso Uhum. significa que ainda temos problemas, mas a luta continua. Mas a luta continua. Eu fiquei pensando, Zezé, aqui não tem como a gente não falar de Chica da Silva, porque Chica da Silva mas a Chica da Silva feita por você, quer dizer, não é? Ela mora no nosso imaginário. Ela está no imaginário do povo brasileiro. Não tem como você não falar de Zezé Mota e não pensar em Chica da Silva, não é? Chico E é da muito Silva foi bonito isso. um divisor de águas na minha vida. É muito simbólico isso, porque isso quer dizer, tá lá, eternizado, não é? Na tela. E eu lembro que quando eu vi, eu era pequeno, assim, eu achava aquilo, meu Deus, aquela mulher pintada daquele jeito
e com aquele corpo, parecia um vulcão, não é? Era impressionante assim a força que você imprimiu naquela performance, não é? Nesse filme do Cacá Diegues. E aí eu fiquei pensando na atualidade da personagem, assim. O que você acha disso, Zezé? O que eu acho? Sim, Da... ela era muito acima do tempo que ela vivia, né? Ela era muito... Porque o que eu admiro na Chica da Silva, as pessoas perguntam com o que eu me identifico com ela. O que eu acho muito interessante nela, ela não ter se conformado com a ideia assim, nasci escrava, então é meu destino, então eu vou ser escrava para sempre. Ela foi à luta, do jeito dela, mas foi. E é claro que muita coisa no filme é ficção, né? Porque a Chica da Silva Claro. a Chica da Silva virou um mito e que sobreviveu via oral, né? Não existe registro no Brasil, se você for na Biblioteca Nacional, não existe nenhum registro que conte realmente, tintim por tintim, quem foi Chica da Silva. Por exemplo, quando foi escrito o roteiro para o filme, o João Felício dos Santos ele teve que ir à Diamantina e entrevistar senhoras de... Sabe que no interior as pessoas vivem mais, né? Senhoras de 100 anos, de 90 anos, de 104 anos, e para saber coisas sobre Chica da Silva, e tem umas coisas no filme também que são licenças poéticas, né? Sim. Ficção, licença poética, etc., que faz parte do show, né? Mas eu sou fã da Chica da Silva. E ela dá sorte, né? Ela dá sorte. Você vê que a Thaís, depois que fez Chica da Silva, não parou mais, né? É, é. Eu fiquei pensando muito assim, né, nessa viagem, né, fiquei pensando, você falando aqui, eu fiquei fazendo uma espécie de linha do tempo, não é? Porque você participou você vivenciou momentos importantes da vida nacional, não é? Uhum. Político, no campo artístico, não é? Você fez Arena contra Zumbi, você Ah, fez experiência incrível. a histórica montagem de Roda Viva, você passou pelo período da ditadura militar, das diretas, não é? Da anistia das diretas, da redemocratização, Uhum. período da Embrafilme, o fim dela, Exato. a retomada do cinema brasileiro. E aí não tem como eu não perguntar para você, não Hum. é? Hum. Qual a leitura que você faz do momento atual, Zezé? Agora chegou o momento terrível. Porque realmente a ditadura foi uma coisa terrível, né, para o país. Terrível, nós perdemos muitos amigos, um período muito sofrido, né, de muita perseguição, as peças eram proibidas, tinha censura, né? Tinha censura. Eu me lembro que na véspera de uma estreia, tinha um censor que assistia o ensaio geral e com autoridade para dizer esta cena não passa, esta fala não pode ser dita. Quer dizer, foi um período muito triste. Mas quando passou a ditadura, eu pensei, puxa vida, que alívio, não passaremos, não sofreremos mais, né? Por conta da Uhum. ditadura, que alívio e tal, tal, e aconteceram um monte de coisas, vieram os collors da vida, né? Mas eu nunca imaginei que a gente fosse passar pelo que a gente está passando agora. Eu achei que era daí para frente sempre para melhor. Mas estamos num momento muito triste mesmo, porque é uma sensação de ter dado 1000 passos para trás, não sei quantos 1000 passos para trás, 10.000 passos para trás.
infelizmente, né? É, É é uma pena, porque... e o mal começa na ponta do iceberg, né? E Uhum. atravessa. É, acho que pode se contar nos dedos, eu ainda não fiz esses cálculos, ainda não parei para pensar, pode se contar nos dedos quantas pessoas realmente interessantes tem nesse governo. Exato. A Eu fiquei... começar, desculpe, Não, por favor, é espaço é para que, você falar. é que eu me lembrei que, a começar, por exemplo, uma coisa que é terrível é a escolha do presidente da Fundação Palmares. Isso é um pesadelo. Isso é um pesadelo. Eu que participei da Fundação Palmares, né, com muito orgulho, nós agora temos uma fundação que nos defende, que nos protege, que discute as nossas causas, não é? E que repudia o racismo, que dá voz para quem é contra o racismo. De repente, ter um presidente alienado, racista, não é? Que isso? É revoltante. É muito É, triste. é E eu acho que a revoltante. gente não tem que ficar parado, não. Esse senhor, Sérgio Camargo, né? Acho que eu não consigo nem guardar direito, mas é Sérgio Camargo, lá, o nome. Esse senhor não nos representa e a gente tem que sair desse lugar. Justamente no país as pessoas, até pouco tempo atrás, eram escravizadas, não Uhum, é? De exatamente. forma é, é, arbitrária, violenta, não é? O movimento negro que diz Acionismo, é, não é? A é, gente tem uma doença que está aí, que está ceifando milhares de vidas, e as pessoas dizendo que isso, uhum, que isso não é, que isso não existe, exato, que precisa salvar a economia, não precisa salvar as pessoas, não Fiquei é? muito, fiquei muito revoltada também com o desrespeito dele com Alcione, que é uma dama da música popular brasileira, uma rainha que merece todo o nosso respeito, que representa muito bem a nossa música no mundo. É muita alienação. Recentemente Tratar mal. o, recentemente o Teatro Oficina remontou o Roda Viva. Uma Exato. montagem, foi uma montagem muito bonita, com corpos jovens, não é? Uma nova geração no teatro, chegando no Teatro Oficina. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei assim, nossa, como será que era aquela montagem, não é? De 1967, não é? E como é que era isso assim na época, às vezes como é que era entrar em cena com essa tensão da censura? Era uma loucura. Infelizmente, eu não vi essa nova montagem. Uhum. Infelizmente, quando esteve no Rio, eu não estava no Rio, depois fui para São Paulo, mas eu moro no Rio, e eu não sei se a peça continua em cartaz. Eu fiquei com muita pena, eu recebi um recado pessoal do José Celso que queria muito que eu estivesse presente. Infelizmente, eu não vi. Agora, foi uma experiência para mim incrível e também muito importante na minha vida, porque foi a minha primeira peça profissional. Eu comecei com o Uau! pé direito. Comecei com o pé direito, né? Uma peça do Chico Buarque de Holanda, produzida pelo Teatro Oficina, né? O Teatro de Vanguarda, e dirigida pelo José Celso Martinez Correia. Comecei com o pé direito. Agora, era uma peça bem ousada, né?
e que as pessoas, muita gente causou muita polêmica e muita gente ficava chocada com a peça, porque o Zé Celso não deixa por menos, né? E era um tema que discutia, era um tema assim, aparentemente leve, discutia como se produzia um ídolo no país, né? Só Uhum. que as cenas eram muito fortes, porque o Zé Celso aproveitou para comentar o que estava acontecendo no momento no país, que era a ditadura. Eu me lembro eu me lembro de uma cena que nós usávamos uns macacões de malha, cor da pele, como se estivéssemos nus, né? Bem grudado na pele, com um produto desenhado aqui na frente, que era uma crítica à questão do consumo, do excesso de consumo, né? E, enfim, da propaganda para que a gente consuma cada vez mais. E a gente ia para frente, a gente vinha do fundo do palco falando compre, 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 compre. Íamos até a primeira fila e sacudíamos o espectador, gritando compre, 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 compre. Era muita loucura. Tinha uma cena também que eram os militares, a gente se dividia, né? Eu fazia parte do coro, né? Que era uma participação maravilhosa do coro, porque nós fazíamos vários personagens. Então tinha um momento que a gente descia a rampa correndo, gritando abaixo a ditadura, e a rampa era passando no meio do público. Quer dizer, a rampa ficava público de um lado, público do outro, e uma rampa no meio. E a gente descia gritando abaixo a ditadura e um outro grupo vinha atrás com cacetetes batendo na gente, né? Nossa. Me lembro até que uma vez aconteceu com nosso querido Pedro Paulo Rangel, alguém deu uma cacetada de mau jeito nele e ele passou mal e teve que sair carregado de cena. E a peça era tão ousada que o público aplaudiu achando que fazia ele ter desmaiado fazia parte da peça. Era uma peça realmente muito ousada, foi muito perseguida e depois Uhum. proibida. E depois foi proibida, né? Nós chegamos a ser, inclusive, invadidos, né, pelo Comando de Caça aos Comunistas, né? Aham. Era um grupo de extrema direita. Nós fomos perseguidos, espancados e nós continuamos em cena assim mesmo. Mesmo as pessoas que se machucaram nesse dia, por pancada, continuamos em cena, mas quando nós fomos para Porto Alegre, fomos proibidos. Temos só a estreia e fomos proibidos porque, enfim, o Comando de Caça aos Comunistas pressionou o governo e nós fomos proibidos em todo o território nacional. É proibido proibir, né? Fico pensando na música do Caetano. Tem uma hora que ele canta, não é? E ele relata, não é? No meio da É. música, né? Que Uhum. entraram lá no teatro, espancaram os atores do Roda Viva, não é? Uhum. E é muito forte, né? Assim, ouvir isso e imaginar quem É. passou por isso, né? Toda aí É. você, né? E toda a sua geração. E nessa mesma linha, né, Zezé, a gente tinha um texto também aí emblemático, que é o Arena Conta Zumbi. Ah, é verdade que eu tive o privilégio também de participar. E, É muito atual, né, para esse momento, não é? com certeza, com certeza. Eu tive o E como é que era privilégio. essa experiência? Era no Teatro de Arena, é isso? Foi no Teatro de Arena com Augusto Boal, né? Com Boal. E foi muito importante para mim, porque tem outro grupo de vanguarda, né? Com um elenco incrível. Nós tínhamos lá o Lima Duarte, Isabel Ribeiro, maravilhosa, saudosa Isabel Ribeiro. Nossa, era um elenco tão incrível. Era um elenco incrível. E tinha uma coisa muito curiosa no Boal,
que ele chamava de que o sistema dele de trabalho era Coringa. Era muito Aham. interessante. A coisa do Coringa é que, em algum momento, perto, cada um de nós virava o zumbi. Olha, Cada um de nós era o zumbi. O zumbi oficial era o Lima Duarte. Mas, do nada, assim, alguém virava zumbi. E aconteceu uma coisa muito curiosa, porque nessa época eu usava uma peruca Chanel. Peruca Chanel. E nós viajamos com a peça. Nós fomos aos Estados Unidos, México, Peru. E aí, quando nós apresentamos a peça lá no Harlem, né? E aí o pessoal falou, vem cá, o que a mulher alienada está fazendo no seu grupo? Uau. Aí o Bal falou, não, ela não é alienada, que ela prefere usar o cabelo assim e tal. Mas foi uma saia justa para o Boal. Aí o Boal veio conversar comigo sobre isso, né? E nós fizemos essa apresentação, foi uma coisa assim de parceria, uma amizade. Foi uma apresentação gratuita no dia da folga. E aí o Boal veio conversar comigo, olha, o pessoal do Harlem ficou um pouco chocado, porque inclusive tem um momento que você empunha as mãos né, e dá o grito de zumbi, e eles achavam que não combina aquela peruca Chanel. Zumbi com peruca Chanel. E olha, nada contra, porque a gente não está aqui para patrulhar ninguém. Eu acho que cada um tem que usar o seu cabelo do jeito que bem lhe convier, não é? claro. Que lhe satisfaz, que lhe agrada, que se sinta bem. Mas, cara, eu fiquei tão constrangida que, porque por baixo da peruca Chanel eu ainda alisava o meu cabelo. Quer dizer, era uma negação total. Mas eu fiquei tão constrangida e realmente parei para pensar que era uma contradição tão grande com o trabalho que eu estava fazendo, né? Que eu cheguei no hotel e o tipo de alisamento nessa época era um pente quente que a gente botava no fogão, esquentava e alisava o cabelo. Mas qualquer chuvisco, qualquer chuvinha, o cabelo fazia tonhonhonhonhon e voltava ao normal. Eu me lembro que nesse dia eu cheguei no hotel, tirei a peruca, tomei um banho, meu cabelo voltou ao normal e aquele banho para mim foi um batismo. Porque hoje em dia, depois disso, eu, por exemplo, já fiz um personagem com cabelo liso, às vezes eu uso um implante encaracolado, que não é o meu cabelo natural, mas dependendo do personagem, das circunstâncias ou da minha vontade. Mas, para mim, foi um batismo porque eu me libertei daquela coisa sabe, de que as pessoas diziam que eu era feia, porque meu nariz era chato, meu cabelo era ruim, minha bunda era grande, e eu acreditava que eu era feia por isso. E, por incrível que pareça, eu mudei nos Estados Unidos, né? Um país assumidamente racista, né? Porque no Brasil, até hoje, se nega que existe racismo, embora na época do Brasil o racismo era velado. Agora é escancarado. Com o advento da tecnologia, agora é escancarado, né? Que as pessoas escondem o rosto e falam o que bem entendem e vivem aí ofendendo os nossos técnicos, os nossos jogadores de futebol, em pleno exercício do seu ofício, as nossas apresentadoras negras e são perseguidas, e atrizes e atores, enfim. Mas, para mim, não tem nada contra quem alisa seu cabelo, fique à vontade, seja feliz. Mas, para mim, foi um batismo porque eu me libertei. Até Uhum. porque, antes mesmo de eu ter sido criticada, eu andava pelas ruas de Nova York e falava assim, engraçado, os negros aqui são tão bonitos. Eu fui exatamente no período do movimento Black is Beautiful, né? Uau! Negro é lindo, é.
E eu olhava para eles, é verdade, negro é lindo. E aí comecei a pensar, por que não considero, por que a gente não é considerado bonito no Brasil? Aí eu falei, por que eu não me considero bonita? Aí eu me toquei. Eu me acho feia porque dizem que eu sou feia e eu acredito. Então foi muito importante essa viagem para mim, essa participação nessa peça. Me libertou. Eu posso até resolver alisar o cabelo amanhã, mas não é para embranquecer e nem porque eu me ache feia. Não que eu ache o meu cabelo feio, como insinua essa propaganda aí do Crespinho, do novo Bombril, né, que está sendo lançado. Que horror! Eu vi no seu Instagram e vi ali, né, a tua fala, o teu protesto com relação a isso, não é? E isso prova, assim, que o racismo ele é estrutural, né? Ele está introjetado e a gente precisa realmente combater isso. Combater isso com as políticas afirmativas, combater isso com as políticas de reparação, combater isso, não é, no dia a dia, não é, nas escolas. E tudo começa nesse processo. O que me dá esperança também nesse sentido é que tem muitas vozes aí, né? Essas vozes elas se multiplicaram, não é? Você, outros atores, não é? Uma geração de atores também que estão chegando aí, que são vozes ativas. Tem um movimento também de mulheres que é muito forte nesse sentido e está ganhando aí as ruas, as redes, não é? A própria filósofa Djamila Ribeiro é um nome muito importante também nesse lugar. E aí eu fico pensando mesmo, né, nesse Brasil, não é? Nesse Brasil tão diverso, tão miscigenado e tão complexado, não é? Porque o Brasil é de uma beleza incrível, não é? Essa nossa mistura, ela torna o nosso país único, não é? É verdade. Então eu fico, enfim, vira e mexe, eu me pego pensando nisso. Tem uma coisa assim que é muito bonito em você, Zezé, e também mostra, né, a tua versalidade, assim, é o teu talento, né? Você tem uma voz incrível, né? Não é à toa que você se intitula aí como cantriz, não é? Como é que é isso? Como é que é isso, Zezé? Como é que é sair de uma peça, faz uma peça, e aí depois parte para um trabalho em TV, e aí depois, de repente, está fazendo um show, tá? Como é que é a sua relação com esse repertório brasileiro, desses autores que você interpreta? Eu só canto uma música, eu só gravo uma música quando eu me apaixono por ela. E, felizmente, nós temos... a MPB é muito rica, né, em matéria de autores. Às vezes me perguntam se eu tenho algum autor predileto. É muito difícil. Nós temos muita gente boa, né? É difícil escolher assim, qual é o seu compositor predileto. Por acaso, o compositor que eu mais gravei foi o Luiz Melodia. Mas eu adoro Melodia, mas adoro Gil, adoro Caetano, Chico, Martim da Vila, imagina, Paulinho da Viola, é tanta gente, né? É uma loucura. Não, e é muito... Eu que já vi shows, enfim, que você fez, assim, você tem uma... Você dança, não é? Com o autor, né? Você tem uma forma de interpretar que ressignifica a música. E é muito bonito isso, porque também passa no teu filtro como atriz, não é? E eu acho que isso traz...
traz um movimento tão bonito para as tuas interpretações. Como é que é isso assim para você? Aí às vezes você não sabe se é atriz, se é a cantora, se é a cantora, se é a atriz. Eu sempre digo que a atriz, que eu empresto a atriz para a cantora. Ai, que legal. Eu não consigo cantar uma música sem realmente ver nela um personagem. Eu sempre vejo na música um personagem. Então, se é a Rita Baiana, eu falo, é uma sonhada. Nada, nada me chama maldita de Rita Baiana. Eu interpreto Trocando em Miúdos, do Chico Buarque, né? Eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valeu, mas fico com o disco do Pixinguinha assim, o resto é seu. Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas de amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Eu sempre busco ali o personagem. Falei, meu Deus, ela está se separando e assumindo essa separação de cabeça erguida. Então eu canto assim, com muita propriedade, de cabeça erguida, assumindo assim, tchau. Zezé, uma curiosidade. Essas histórias que você conta e canta, se mistura com as suas histórias? Com certeza! Qual é a mulher que nunca foi traída? Qual é a mulher que nunca foi abandonada? Qual é a mulher que nunca foi não correspondida num relacionamento? Com certeza, eu aproveito também essa experiência e me jogo. Às vezes, dependendo do momento, aproveito e choro. Uau! E o público chora junto comigo. É uma experiência bem interessante essa coisa de misturar a atriz com a cantora, além do que é prático, porque uma salva a outra, entendeu? Se falta para mim o trabalho de atriz, eu tenho ali sempre 1, 2, 3 shows no bolso para oferecer, né? Para cantar. Então eu não paro nunca. Acho que é a primeira vez desde que nesses mais de 50 anos de carreira, é a primeira vez que eu fico 6 meses sem fazer um show, sem fazer uma peça de 3 meses, olha, já estou aumentando. 3 meses sem cantar, 3 meses sem subir no palco, é muito complicado. E o pior é que nós, artistas, vamos ser um dos últimos, né? Enfim. A voltar, né? As atividades. Pela questão da aglomeração, que a gente não sabe quando é que vai terminar isso. Isso me dá uma certa agonia. E eu estava comentando com um amigo, eu estava comentando com o Vinícius Belo essa semana, que ultimamente eu estava trabalhando tanto que eu andava reclamando. Ai, não aguento mais arrumar mala. Ai, meu Deus, maquiagem de novo. Ai, cílios, coloca cílios e maquiagem. Arruma mala. Ai, acorda cedo para não perder o avião. Ai, não é mais o portão 3, foi para o portão 9, sai correndo para não perder o voo. Eu andava reclamando, eu não vou reclamar nunca mais. Porque sem essa confusão está muito sem graça. Está muito sem graça. Está muito sem graça. Eu fiquei pensando aqui, não é? Se nós tivéssemos uma gestão, se nós tivéssemos alguém comandando esse país, né, mais sensato, etc. Eu acho que a gente já estaria num plano para sair e para voltar às atividades, não é? Porque eu fico vendo, por exemplo, os meus amigos na Europa os teatros já estão se reabrindo, os museus já estão reabrindo, claro, com todos os cuidados, né, que recomendam os órgãos de saúde, mas já estão voltando às atividades porque cumpriram, né,
de forma adequada o isolamento social, não é? E aqui a gente, né, além da pandemia, a gente tem esse caos na política, que, né, e uma coisa acaba contaminando a outra, e as pessoas, né, não sabem quem ouvir. Ah, não, ouço o governador, ou ouço o prefeito, ou ouço o presidente, ou ouço... Então, isso de fato tá nos atrapalhando bastante. Nós, né, das artes, com certeza seremos os últimos a voltar. Não é? E aí, nesse sentido, eu acho que é importante, né, Zezé, se você quiser comentar um pouquinho, essa aprovação, né, da Lei Aldir Blanc, né, dessa aprovação dessa lei emergencial, porque você aí que está frente a um órgão, que está lidando com artistas, você está, enfim, você tem uma ideia, não é, do que de fato está acontecendo com os artistas, né, que estão passando por, enfim, por dificuldades. Muitos não têm como pagar aluguel, como comer, como sobreviver, não é? E a única coisa que a gente tem para vender é o nosso trabalho, não é? E a gente está impossibilitado de fazer isso. Qual a importância de uma lei como essa nesse contexto, Zezé? Não, eu acho inevitável, importante. Tem que se, uma coisa tem que acontecer. Eu, por exemplo, sou um artista que tem visibilidade, que vivo na mídia, e estou ficando preocupada, viu? O cerco está apertando. Eu não sei quando que isso vai acabar, e se demorar muito, eu não sei como é que vai ser. Porque eu estou cumprindo direitinho o isolamento, nesses 3 meses eu devo ter saído de casa 4 ou 5 vezes, porque era inevitável. Fui lá tomar vacina para gripe, fui pegar a minha aposentadoria. Eu tenho a minha aposentadoria, mas não é suficiente para que eu pague todas as minhas contas. Claro. E eu tenho também pessoas que precisam de mim. Eu acho que essa lei já foi aprovada? Não, né? Ela foi aprovada e agora seguiu já, né, para a sanção do presidente. E aí esperam que voltem sem nenhum tipo de veto. Mas se voltar com veto, o Congresso ele pode derrubar e, enfim, e aprovar a lei no seu formato, no seu texto original, né? Entendi. É fundamental essa lei, né? Aham. Tem que ser aprovada. E o que você... como é que você se imagina assim nessa volta, Zezé, por exemplo? Há estudos, não é? Isso já está acontecendo, como já mencionei na Europa, por exemplo, de você voltar com as casas de espetáculos, com shows, ou enfim, teatros especificamente, com um terço ali da sua capacidade, né? Teve aquela foto do Teatro do Brecht, que eles tiraram as cadeiras e colocaram com distanciamento, etc. e tal. É estranho, né, pensar nisso, porque a gente trabalha com aglomeração, né? A gente trabalha nessas aglomerações. Como é que você imagina isso assim? Como é que você se pega... Eu sei, vai ser complicado, porque desde que o teatro existe, eu me lembro até essa expressão, né, que quando você vai estrear, que a pessoa fala merda, né? Merda. Merda, não pode dizer boa sorte. Porque você conhece essa história? Não. Se fala merda porque toda vez que você vai estrear, a expectativa, e até mesmo no dia a dia, é que a casa esteja lotada, né? Uhum. E essa palavra surgiu porque as pessoas iam ao teatro a cavalo. Então, quando tinha muito cocô na porta do teatro, sinal de que o teatro estava lotado.
Que ótimo. É muito esquisito. Deve ser muito estranho ter que fazer com um quarto de teatro só. Além do que isso vai influenciar na bilheteria, né? Eu não sei como é que vai ser isso. Teatro custa caro, né? Você montar uma peça custa caro, envolve toda uma equipe, o iluminador, o figurinista, o diretor, o produtor, o contra-regra, né? Enfim. Nós artistas somos 3% do PIB, aí, segundo estudos. Exatamente. Nós geramos riqueza e somos os menos valorizados, né? Uma das categorias, né, menos valorizadas assim dentro dessa cadeia produtiva, né, do país, não é? Eu acho que é o momento da gente ressignificar isso também, porque é a arte que está salvando a vida das pessoas, é a arte que está trazendo um respiro para a vida das pessoas. Eu estou sabendo de um projeto, meu Deus, quem é a atriz que vai fazer isso? Que ela vai montar uma peça e vai ter uma pessoa só sentada na plateia representando o público. A ideia é incrível, mas ao mesmo tempo é triste, né? Pois é, não é? Eu fiquei pensando aqui, essas experiências online também, elas são experiências que o teatro ele migrou um pouco para esse lugar, não é? Embora o teatro para nós, não é? Teatro ele é presencial, não é? Ele é presencial, o teatro é presencial. Mas nesse cenário de pandemia ele migrou para esses formatos, não é? A gente está aqui dialogando, contracenando via essa plataforma Instagram, não é? Também tem sido um lugar para a gente se reinventar, num certo sentido, não? Não temos outro jeito. Eu, por exemplo, estou fazendo terapia via online. Porque aconteceram uma série de coisas, no meio da pandemia aconteceram uma série de coisas, inclusive a perda da minha mãezinha, e eu fiquei meio perturbada. Então, eu estou fazendo terapia online. E minhas amigas falam, mas funciona. Funciona sim. Funciona, né? A gente vai ter que se reinventar agora. Não sei como é que vai ser, não. Eu não tenho ainda... Não tenho ainda... É isso que eu tenho. Eu acho que é um momento da gente também ressignificar o papel da cultura como projeto nesse país, porque as pessoas estão confinadas, angustiadas, né? Essa não perspectiva, não é? O que vai ser, futuro, etc. e tal, gera as angústias, os medos, né? Com certeza. E a arte parece que ela entrou nesse lugar para dar um respiro para as pessoas que estão confinadas, não é? Então as pessoas estão consumindo, né? Mas as pessoas estão vendo filmes, vendo peças online, vendo shows, vendo lives, vendo tudo, lendo. Num certo sentido também, as pessoas elas sempre falavam que não tinham tempo. Hoje elas têm um tempo e elas estão aproveitando boa parte desse tempo em casa, confinadas, em contato com a arte. E a arte que está sendo tão atacada, tão demonizada, não é? Juntamente com os historiadores, os pesquisadores, os médicos, a arte ela está, de uma certa forma, trazendo um pouco de tranquilidade nesse momento tão difícil, né, Zezé? Sem dúvida. Nós estamos chegando aqui no final, nós temos mais 5 minutos, eu queria ler aqui uns comentários. Eu amo Zezé Mota. Está aqui, a Rosa representa as mulheres negras, eu amo. Olha que legal. Voz forte. O Arthur colocou aqui, mulher maravilhosa. Sartini, sou fã número 1 da Zezé. O Alex Palmeira, Zezé é muito forte, muito guerreira. Eu sou muito agradecido por tudo. Te amo, minha amiga linda.
Ai, que legal. Deixa eu ver aqui. Quem mais? A manifestação artística nasceu com um homem pensante. O homem das cavernas se expressavam na arte para entender o que não entendiam. Olha quanta coisa. Arte e ciência são frutos da mesma árvore. Linda, isso ela é mesmo. Diva, beijos de São Luís do Maranhão. Que legal. Tanto carinho, né, Zezé? Graças a Deus. Tanto afeto nesse momento, né? Ela me representa, a Suzy colocou aqui. Tinha outro comentário aqui do Leonardo, que ele, beijo de Cotia, tá aqui a Valéria, minha querida aluna, colocou aqui, diva. Tinha alguma coisa, um comentário aqui do Leonardo, que eu não estou conseguindo ver, que era... Ah, Leonardo, desculpa. São muitos comentários aqui, muitos. Zezé, então, assim, caminhando aqui para as considerações finais, né? Assim, eu fiquei pensando, se você... O que você... Né, se você quer falar algo assim, se você quer dar algum recado nesse momento difícil aí para todos. E aí, assim, não querendo tirar uma casquinha de você, mas já querendo tirar, se você quiser soltar a voz, cantando alguma coisa bonita, assim, a capela, para nos confortar nessa noite, seria um presente dos deuses. Ok. O pôr do sol vai renovar, brilhar de novo seu sorriso e libertar da areia preta do arco-íris, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue. O beijo meu vem com melado decorado, cor de rosa. O sonho seu vem dos lugares mais distantes, terra dos gigantes, super-homens, super-moscas, super-carioca, super-eu, super-eu. Deixa tudo em forma, é melhor não ser. Não tem mais perigo, digo, já não sei. Mas ela está com medo, sonho, sol, não sei. O sol não adivinha, baby. Tão magrelinha, mas o sol não adivinha, baby. É magrelinha no coração do Brasil. No coração do Brasil, baby, é magrelinha. No coração, no coração, no coração do Brasil. Salve, salve! Salve, salve Luiz Melodia, salve Zezé Mota. Que maravilha! Foi muito gostoso. Zezé, muito obrigado. Muito obrigado. Você, além de te admirar, você é uma grande querida amiga, que para mim é sempre um farol, sempre uma luz nesses tempos tão sombrios, não é? E continue assim, Zezé, continue brilhando, continue trazendo luz para nós, porque a gente precisa dessa força e dessa garra, dessa jovialidade que você traz, que é invejável. Muito obrigado, Zezé. Para todos que nos prestigiaram, foi uma delícia. Pessoal, essa conversa nossa vai ficar no Instagram. Depois vocês podem assistir. As pessoas estão acessando bastante depois, Zezé, porque não conseguem, às vezes, acompanhar na hora, por conta da enxurrada de lives que estão acontecendo aí no país, né? E depois nós colocamos também no YouTube. Eu passo para você divulga lá na sua página, para os seus seguidores. Tá bom, minha querida? Muitíssimo obrigado, em nome da Companhia Nova de Teatro, com a Karina, com a Rosa, com todos os integrantes, comigo aqui. Quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por esse diálogo. Eu quem agradeço. Boa noite a todos. Boa noite a todos.